Três dias depois de a seleção brasileira ganhar a Copa das Confederações, a TV Estadão recebe o técnico Luiz Felipe Scolari. Filipão, obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Participa dessa conversa o editor de esporte Luiz Antônio Prosperi. Filipão, em uma de suas respostas no final da competição, você disse que o Brasil mandou um recado para o mundo. A seleção brasileira está de volta. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse resgate, dessa formação de um time e desse respeito adquirido depois dessa conquista. Bom, a ideia depois da conquista, principalmente naquele momento, também era colocar alguma coisa a todos os nossos oponentes futuros de que nós estamos com uma equipe já quase que em igualdade de condições a outras grandes seleções. Quem joga com Inglaterra, França, Uruguai, Itália, Espanha, México, Japão, e tem esses resultados que esses jogadores tiveram, é um recado de que nós já estamos no caminho e que podemos atrapalhar muita gente no futuro. Filipão, qual foi o segredo de tão pouco tempo você conseguir dar uma nova cara para a seleção? O principal é aquilo, às vezes as pessoas imaginam que um grupo jovem não tenha maturidade para enfrentar certas situações. E naturalmente que foi ótimo que a gente jogou com todas essas equipes, porque em determinados momentos nós vimos que ainda nos falta alguma coisa. Mas o que nós temos de jovialidade, o que nós temos de boa vontade daqueles jogadores jovens principalmente, é fantástico, supera muito da experiência que às vezes também é fundamental. Então, o principal foi que eles entenderam aquilo que nós falávamos sobre como nos comportar taticamente e depois jogarmos a nossa parte técnica, que é tranquila, é simples e ninguém precisa ensinar. Eles já estão prontos. Agora a parte tática é a pior, para que eles pudessem aprender ou colocassem em prática de uma forma que dificultasse os adversários. E eles fizeram isso. Pronto, se soltaram. Quando você resolveu apostar mais na garotada, pela convocação a gente vê Lucas, Bernardo, o próprio Jô voltando, era para dar um pouco mais de bagagem para esse pessoal aí que ainda não tinha uma disputa de 3 pontos com a seleção brasileira? Também era essa a oportunidade que nós teríamos, porque até o Mundial nós não vamos ter mais nada a não ser amistosos. Não tem nenhuma competição em que a gente jogue o jogo e pode ser eliminado. Então, é importante que eles tivessem vivido essa situação, e importante por exemplo, em determinado momento do primeiro jogo no Maracanã, o Bernardo estava ao lado do Parreira e conversando e disse: chefe, é diferente. Claro, o Bernardo já está passando pela segunda Libertadores, o primeiro, não tenho certeza agora, mas é diferente, sim, é jogar com seleções com aquele nível, e aí esse diferente resulta que no futuro ele já tem 7, 8, 10 jogos com a seleção e ele já tem aquela mínima experiência para enfrentar alguma dificuldade que possa aparecer. Filipão, nessa caminhada, em que momento você sentiu que, puxa, compraram minha ideia, compraram a ideia da comissão técnica, ganhamos? Teve um momento chave que você percebeu isso? O momento que eu vi, que eu sempre falei para eles, que eu sentia dificuldade e que eu como técnico tinha receio, era o jogo com o México. Naquele jogo com o México, eu fiquei um pouco apreensivo em virtude de uma série de situações, de fatores que poderiam levar o nosso time a não jogar muito bem. Mas contra o México nós jogamos razoavelmente bem. Então os outros jogos eu estava muito mais tranquilo em relação ao jogo do que imaginava. Japão, Itália, Uruguai, mesmo o próprio Uruguai, que é um clássico. Foi um jogo duro, né? Foi difícil, foi o mais difícil. Foi o jogo mais encrencado, mais feio, mais tudo. Imagine que é mais tudo. Nem eles fizeram muita coisa, nem nós fizemos muita coisa. Era um jogo. E depois com a Espanha, eu não tinha preocupação nenhuma, porque
o que a gente vinha assistindo do trabalho e da forma como eles se comportavam, a gente não se preocupava no jogo da Espanha. Poderiam os espanhóis ganhar da gente, como tiveram até a oportunidade, tiveram 2 ou 3 grandes chances. E agora, do jeito como eles estavam motivados e tudo mais, não era o jogo que me preocupava. O jogo que me preocupou foi o México. Mas eles, desde o início, começaram a entender que, taticamente, se nós formos equilibrados, nós somos muito boa equipe. Felipe, teve num determinado momento que o Brasil começava a fazer gol logo de cara, né? Quase todos os jogos. E muito se comentou que foi assim da empolgação do hino, a torcida está cantando, a torcida empurrando o time, aí o time foi com aquela vibração, aquela vontade. Até que ponto isso aí teve influência, mas também até que ponto a parte tática, que foi programado mesmo para dar o bote logo de cara, pesou nisso tudo? Porque quando a gente tinha aqueles jogos amistosos, a gente reunia na segunda, treinava na terça, não tinha como preparar alguma coisa. Agora, com esses 20 dias, 15 dias que nós tivemos, a gente preparou o aspecto tático de marcação um pouco mais adiantada. E aí surtia efeito, já surtiu efeito no jogo com o Japão. No jogo seguinte, eles mesmos sugeriram que a gente continuasse daquela forma. No jogo do México a mesma coisa, no jogo do Uruguai a gente tentou e queríamos, mas não deu certo. Tem algumas, de vez em quando, não. E no jogo da Espanha, continuamos daquela forma. Por quê? Porque a gente via que, após o hino, após aquela vibração, o envolvimento da torcida, eles próprios jogadores queriam começar o jogo e amassar o adversário. Então a gente deixava que isso acontecesse até os 10, 15, 20 minutos, que é o máximo que a gente pode fazer. Depois dava uma esfriada. Um pouco. Mas a gente dava, digamos assim, corda para que a coisa acontecesse. E só nós não pudemos fazer isso queríamos, não conseguimos contra o Uruguai. Não conseguimos. Mesmo a Espanha foi aquele sufoco. Nós sabíamos que a Espanha, à medida que fosse atacada, iria tentar atacar e se manter no nosso campo, e por isso nós treinamos, vocês devem ter visto lá, algumas bolas longas, e que por sinal, não é por isso, mas resultou no gol do Fred, que é uma bola virada no Hulk pelo Davi, longa, porque eles marcam muito na intermediária, marcam muita pressão, as costas sempre tem espaço para jogar, e aí quando aquilo aconteceu, a gente viu que eles iriam marcar mas que nós podíamos fazer mais uma vez, ou mais 2 vezes, 3 aquela jogada, e que eles iriam correr riscos. Tanto é que nós cobramos da arbitragem aquela bola longa também para o Neymar e que houve o cartão amarelo. Porque era uma tática fazendo com que eles estão jogando bola longa, nós estamos tendo dificuldade, vamos recuar um pouquinho. Porque eles realmente jogam em cima de ti o tempo todo. É difícil, a gente tem que ter alguma variante muito boa, porque senão eles vão trocando passe e vão chegando dentro do teu gol. Felipe, você resgatou também alguns jogadores importantes para o Brasil que estavam, poderia dizer assim, sem confiança antes da Copa talvez. O Júlio César, goleiro que teve uma falha lá na África do Sul e depois trocou de time e ficou um pouco no esquecimento. Você chamou o Júlio César, você é meu goleiro, você é o titular, e ele fez a partida que fez na final, ou antes da final. Fred, a mesma coisa. Queria que você falasse um pouco dessas peças chaves do seu time. Luiz Gustavo, um jogador que a gente pouco acreditava e que fez uma partidaça na final. Impressionante que ele jogou. O Luiz, veja bem, que a gente brigou, teve lá dificuldades com o Bayern para trazer o Luiz e o Dante. E o Luiz chegou na quinta de noite ou sexta-feira, já no sábado treinou na equipe titular, naquele treino misterioso que a gente fez lá no Maracanã, e já entrou na equipe. Porque o que nós queríamos... Ele já era seu titular? Não era. Não era? Não era. Porque nós jogamos com Paulinho e Ramírez, jogamos com os 2 jogos aqui com o Ralf e Paulinho. Teve um Fernando, jogou teve um Fernando, depois contra a Rússia, acho que foi Fernando e Hernanes.
Então nós não tínhamos ainda a definição da titularidade. Nós tínhamos que ter alguém, e eu queria alguém com bom porte físico e que se posicionasse daquela forma, dando condições que os nossos laterais subissem, fazendo com que o nosso meia, que no caso é o Paulinho, ficasse um pouco mais livre, mas o Paulinho tem características fantásticas também de marcação. E aí quando chegou no sábado a gente treinou, porque o treino de sexta na Gávea não gostei, e além de quando eu não gostei, quando eu fui falar com o Mortosa e com o Parreira, eles também não gostaram. Então bom, então eu vou mudar alguma coisa. E aí foi a mudança e o Luiz entrou muito bem. Encaixou. Mas a gente vinha vendo o Luiz jogando lá no Bahia. Quem joga no Bahia, não é possível que não tenha qualidade. Poxa. Então, vamos ver qual é de que forma ele pode corresponder. Contra a Inglaterra foi bem, com a França foi bem. Lembrem que com a França o primeiro gol foi de uma bola que ele prensou com o adversário e tudo mais. Então, e aí a gente... Bom, agora vamos fazer a manutenção dessa equipe. E o Luiz foi isso. O Júlio já era titular desde que eu cheguei. Eu gosto da forma como ele se comporta, como joga e avaliando os goleiros que eu imaginava. Eu achava que o Júlio deveria ser o goleiro titular e deveria ser convocado. E ele, jogando lá numa equipe que foi rebaixada, estava tendo atitudes como goleiro muito boas. Não foi nada diferente daquilo que qualquer outro técnico faria. E o Fred, porque eu gosto de jogar com um centroavante que saiba fazer gol. Aquele homem de área, aquele homem que a bola passa 3 vezes, 2 ele está na bola, 1 ele faz. Eu gosto disso. Então esse estilo é o estilo que eu admiro. O Fred, eu sempre tive boa amizade fora de campo, porque ele é muito amigo do Deco, e a gente conversava antes de eu ser o treinador da seleção, quando jogávamos contra o Fluminense, ou em um outro lugar que nos encontrávamos. Então eu gosto do estilo dele e da forma como ele se comporta como pessoa. E aí, Fred. Então nós tínhamos que jogar de uma forma que todo mundo ficasse tranquila e que eles também se sentissem úteis. E se vocês observarem, o Fred, nos jogos da seleção, teve em determinados jogos que mudou um pouco a característica para favorecer a equipe e para favorecer os colegas. Saiu um pouco, dando oportunidade daquelas bolas um pouco mais nas costas dos 2 zagueiros, que é uma bola que o Neymar entra bem e tudo mais. Então, isso que foi feito na seleção e que foi trabalhado, e eles entenderam. Porque quando se quer acrescentar uma virtude, não é difícil, é só trabalhar. E o jogador de futebol muitas vezes não se dá conta disso. Porque às vezes a gente vê, mesmo em grandes equipes, um atleta que só bate na bola com o pé esquerdo ou só bate com o pé direito. O treinador tem que trabalhar o pé esquerdo, tem que insistir para que ele vá aprendendo, ou faz um passe, ou faz um gol, ou faz... Alguma coisa vai ser importante daqui 1 ano, 2 anos, e ele acrescentou na sua qualidade. E eles entenderam que a gente queria acrescentar algumas coisas e seguir em frente. Compraram a ideia. Só mais um jogador aí que chamou um pouco a atenção da gente foi o Hulk, que foi muito mal na Olimpíada, começou como titular, depois se virou banco de reserva com o Mano, e aí você resgatou o Hulk novamente, e nós aqui mesmo na redação tínhamos sérias críticas, falando, não, com o Hulk não é possível e tal. E aí de repente você apostou e ele acabou não só conquistando a sua confiança, mas também de toda a torcida. A gente via muita gente fantasiada de Hulk aí nas arquibancadas. Pode falar um pouquinho do Hulk pra gente? É porque ele taticamente é importante. Então às vezes quando nós técnicos falamos a vocês da imprensa que por que determinado jogador, a imprensa tem uma certa desconfiança com A ou com B, ou por que se joga com um volante naquela função, ou por que se joga com um ponta, que não é muitas vezes um ponta agressivo, mas sim trabalha para a equipe para que outros sejam beneficiados. E o Hulk é
é aquela pessoa que, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, faz aquele trabalho onde ele deixa o lateral sem problemas. Porque o lateral que subir do adversário é dele. A bola que for virada de jogo é dele. Ele fecha o meio muito bem, muita força. Então, para que outros se beneficiem, é importante a gente ter um jogador assim. E o que a gente trabalhava com ele era só que ele estava fazendo aquilo para a equipe e que eu gostava e que era ótimo e que ia mantê-lo. E então, um dia antes do jogo com a Espanha, 2 dias antes, aliás, chamei o Oscar, chamei o Hulk e disse: ó, vocês vão jogar, todos vão jogar. Ninguém, você pode não estar fazendo gol, eu nem quero saber, vocês vão jogar e tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Tá? Tá certo? Algum problema? Não, professor, pode ficar tranquilo. Então, ótimo, vamos embora, porque mesmo que A ou B não goste de vocês, eu gosto. E vocês estão aqui, por enquanto sou eu o técnico, fiquem tranquilos. Se você quiser participar desse bate-papo, você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão para a hashtag Felipão no Estadão, aqui no Twitter do Estadão. Felipão, o Wanderson Marte, ele pergunta, ele faz a seguinte pergunta: você ficou receoso com o comportamento da torcida em algum momento, mais pelo passado de críticas, de recepcionamento da seleção? Em algum momento você temeu pelo comportamento, pela reação da torcida? Quando nós jogamos em Brasília, foi ótimo. O torcedor de Brasília é um torcedor que nos recebe sempre bem. O que acontecia antes em Goiânia era uma situação que tinha que ser esclarecida e não podia ser eu a dizer todo dia de que não era só eu que tinha que abrir treino, porque isso é uma das coisas que eu já falei para o nosso presidente, para o seu Marim, de que nós vamos para a granja, porque eu não posso treinar todos os dias com 1.000 pessoas, 500 ou 2.000 pessoas, porque o treino precisa ter concentração, o treino precisa, você não vai voltar aquele episódio da Suíça, vocês Vegas. Então, pelo amor de Deus, já foi falado isso, mas ninguém explicava, e principalmente aos jornalistas, de que, e eu também não tive a capacidade de mostrar na hora, de que não era uma questão de não querer ter ligação com o povo, uma questão de ter uma ligação exclusiva com os jogadores, porque era ali que nós íamos nos preparar. Então a gente tinha um pouquinho de receio, principalmente o dia que eu tive mais receio foi o dia que nós jogamos em Minas, pelo ocorrido anteriormente com o jogo com o Chile. Inclusive alertei todo o grupo: olha, calma, se nós entrarmos em campo e tivermos alguma dificuldade. Depois eu conversei um pouco lá com alguns jornalistas e disseram: não se preocupe, a torcida está junto com a gente. Quando o hino foi tocado, quando eles cantaram, quando eles participaram, e o primeiro minuto eles começaram realmente, já foi bem diferente do primeiro minuto do jogo com o Chile, aí já acalmou, a gente já... Mas o que muito foi importante foram os torcedores, a forma como eles se comportavam antes do jogo, naqueles momentos que antecediam a partida. A forma como eles tratavam os jogadores e vibravam com tudo que acontecia antes, fazendo alguma pressão sobre o adversário. Só tive medo em Minas, mas o meu medo foi em vão. Rápido. Passou logo no primeiro minuto. Voltando um pouco a essa questão da torcida também, essas manifestações aí que coincidiram com a Copa das Federações, até o motivo da Copa também, muitas cobranças nas ruas, de certa forma você acha que isso ajudou também um pouco a seleção, a torcida a abraçar mais a seleção como uma causa da pátria, aquela coisa toda? Sim, porque essas manifestações eram direcionadas a determinadas situações e nada que envolvesse a seleção. Os atletas eram acarinhados, eram bem recebidos em todos os lugares, e os atletas fizeram as suas manifestações. É isso que eu queria perguntar, foi uma coisa combinada, vocês chegaram a conversar, liberaram, porque
manifestação em redes sociais a gente sabe que sempre dá problema, muitas vezes, né? Sempre dá. A gente se conversou antes do início da competição de que eles todos teriam liberdade, desde que nada envolvesse o nosso trabalho dentro da CBF. Por quê? Porque nós não podemos passar determinadas situações ao público de cada um desses jogadores do que acontece lá dentro. Mas, sobre o assunto manifestações, nós nos reunimos um dia após o jantar, depois nos reunimos por volta de 10 horas, onde algumas ideias foram apresentadas, depois nos reunimos por volta de 11h30, onde então foi passado a todos de que o melhor seria que se alguém quisesse se manifestar a favor ou contra, cada um usasse o seu meio de comunicação e passasse ao público a sua ideia. Porque nós estamos na seleção, defendemos a seleção, os interesses da CBF, da seleção, mas cada um tem seu pensamento. E nós não vamos colocar um pensamento coletivo. Pensamento coletivo é para jogo. O resto, esqueça. Depois, quando um dia que nós liberamos para sair, saiu um para cada lado. Não existe coletivo para algumas coisas. Folga. Então, liberamos. Cada um se manifestou como achava que tinha que se manifestar e todo mundo, as pessoas do Brasil entenderam perfeitamente a mensagem de cada um. Filipão, você trabalhou já com os melhores jogadores aí do mundo. Dá para comparar essa sua experiência com o Neymar? O Neymar realmente é tudo isso mesmo? Vocês não viram o gol dele ontem? Eu vi. Absurdo. Eu vi. Não adianta, ele é craque, ele é muito bom. Ele é espetacular. E ele vai jogar agora num Barcelona também espetacular, onde tem o Messi do lado. Provavelmente eles vão fazer cada coisa lá que ninguém sabe por quê. O Neymar é fantástico. É o melhor com quem você já trabalhou, né? Trabalhei com o Luís Figo. Para a seleção de Portugal, ninguém se iguala ao Luís Figo. Ninguém se igualou até hoje. Fantástico. Agora, o Neymar tem 2, 3 coisas, que ele é um menino tranquilo, simples. Tudo aquilo que a gente cobra ou pede ou até exige em determinados jogos, ele faz. Ele acrescentou a virtude de voltar na marcação, que já não é mérito meu. Eu já disse 100 vezes, mas volto a repetir, é mérito de quem trabalhou com o Neymar e principalmente do Muricy, que com o Muricy ele começou a voltar um pouco mais e atrapalhar o lateral, porque ele, de vez em quando, ele vem, ele não tem um posicionamento defensivo, ele faz uma ou outra falta, que às vezes nem precisa, mas pela não característica, mas ele está acrescentando isso, está somando. E o Neymar, a parte técnica, eu não sei o que alguém pode ensinar para ele. Então a gente tem que deixar. Só que ele melhorando na parte tática, e eu acho que ele ainda vai melhorar bastante agora na Europa, porque tem determinados jogos em que taticamente as equipes têm que se comportar de uma forma super correta, senão não ganha o jogo. Os exemplos estão aí. O Bayern de Munique, o Chelsea, a Inter de Milão. Então, alguns detalhes de alguns jogos, o jogador tem que mudar sua característica para o bem da equipe. E ele tem essa qualidade de que ele vai acrescentando. Mas eu não sei se vão elegê-lo neste ano O melhor do mundo. melhor do mundo, não sei, mas ele vai brigar entre os 3, com o Cristiano, com o Messi. Certíssimo que vai brigar, uma briga boa. Felipe, em 2005, quando o Brasil ganhou a Copa das Federações com o Parreira, foi uma comoção também, que o time jogou muito bem, deu um show, eu estava lá, eu vi de perto. 2009, na África do Sul, o Brasil também foi muito bem e conquistou. E Parreira e próprio Dunga fecharam praticamente o grupo depois dessas conquistas e não conseguiram sucesso na Copa. Você agora, o seu trabalho, você vai fechar esse grupo? Você está aberto para novas... Não, eles sabem, que eu não escondi nunca de ninguém,
de que eu queria que eles se comportassem como grupo, fizessem o melhor, que eu ia fazer as análises e aí ia ver o que pode acontecer para o futuro. Mas não tem um grupo fechado, não. Vou, eu, Mortosa e Parreira, observar muitos jogos no Brasil, porque sempre surge um jogador, eu digo assim, do ano passado para cá, o Bernardo surgiu e é um jogador interessantíssimo. Então sempre surge um jogador, sempre surge alguém. Lá fora nós temos uns 5 ou 6 nomes que têm muito boa qualidade e que por uma ou outra razão nós não podíamos convocá-los desses amistosos, nem lá e nem aqui, problema de amígdala, problema de frio, problema de uma série de detalhes, e a gente agora vai observar e vai tentar convocar já, quem sabe, para o primeiro amistoso, um ou outro jogador diferente e testar e observar, além de observar em loco alguns jogos. E todo mundo tem oportunidade, vão ter oportunidade sim. Agora, depende de como eles se comportam nos clubes e também nos jogos que forem convocados. Em 2002 você teve uma pedra, que era o Romário, que houve uma comoção aí até forte pela convocação do Romário, e agora a gente ouve muito sobre o Ronaldinho Gaúcho, Felipão. Como é que você trabalha esse tipo de não é cobrança, mas é um tipo de pedido popular? Eu vejo que é útil para o meu time. Pedido popular eu tenho, se eu sair daqui... Em cada esquina você tem. Em cada lugar que eu vou ali vai ter um pedindo. Aliás, tem um e-mail aqui de Curitiba. Tá vendo? Então, eu tenho que saber o que é bom para o meu time e ver se deixar de lado alguma coisa que me é dita em qualquer lugar. Eu ouço normalmente, porque às vezes a gente ouvindo um nome, às vezes a gente até reflete. Eu ouço. Agora depois a escolha tem que ser feita por mim. Afinal, o presidente me colocou lá como técnico, sou eu que tenho que escolher. Pronto, não tem nada. Mas ouço, inclusive debato, a gente tem a ideia de que eu tenho uma ideia fixa e coisa e tal. Não, eu tenho lá Mortosa, eu tenho o Parreira, tenho um menino que trabalha na montagem de todos os jogos e coisa e tal, que é muito inteligente. Então eu tenho, geralmente e aí a gente discute. Então, para essa convocação, um jogador foi convocado de forma diferente do que a gente imaginava. Tenho isso. Meu Deus, falta alguma coisa, vou apostar nesse. Pronto. Então, e era um jogador jovem, sim, que a gente trouxe, que é o caso do Bernardo. Vou apostar, porque era a oportunidade. E aí, é isso que eu faço. Vai um pouco de intuição, Felipão? Vai um pouco daquilo que a gente já viveu em futebol. No jogo do Mineirão, foi contra o Uruguai. Contra o Uruguai, que entrou o Bernardo. Eu olhava, não sabia quem ia tirar. Tinha um aqui que eu tinha que tirar, daí foi, bom, será que vai dar? Não vou fazer. Tiro do meio, não está encaixando. Tiro, não está encaixando. Era aquela ideia, o que vamos fazer? Vamos ter que modificar alguma coisa, porque não está dando certo, tem que modificar. Daí eu sentei no banco e disse, o que vocês acham? O Parreira e o Mortosa. Aí falaram, eu ouvi. Eu disse, minha ideia é pôr o Bernardo. O que vocês acham? Aí, tu é o técnico? O menino das pernas alegres. Tu é o técnico, a decisão é tua. Tu que tem que ter a personalidade, o feeling de saber o que tu quer. Nós estamos aqui para te ajudar. Tá bem, então é o Bernardo mesmo. Pronto. E ele entrou muito bem. Então são algumas. Tem dias que tu também erra feio. Substitui e dá tudo errado. Mas,
Teve alguma coisa que te decepcionou nesse trabalho de Copa das Federações? Um jogador, um momento que não era o que você esperava e acabou acontecendo? Não, nada foi assim decepcionante ou a ponto de não mudar alguma coisa. Mas sempre tem uma relação, uma coisinha, uma situação que deixa a gente um pouco preocupado, chateado. Mas aí são episódios em que muitas vezes envolvem comentários, dados estatísticos que não são aqueles dados que nós temos. São coisas mínimas que a gente depois vai passando os jogos e vai passando o tempo. Também já que aconteceu na primeira semana já nem sabe no último. Então, poucas coisas nesse sentido. Do resto é que a gente tem algumas dificuldades, e isso que o povo, as pessoas que querem muitas vezes fazer parte de entrar lá dentro do hotel da seleção, fotos, elas têm que entender que a gente está ali fazendo um trabalho que não dá para ser assim. E é isso que eu gostaria de passar para o nosso torcedor para o ano que vem. Não dá para atender todo mundo. São jornalistas com pedidos, são atrizes, atores, são políticos, não dá. E aí a gente passa por ruim. Mas é preferível passar por ruim, depois ter a comemoração que nós tivemos, do que atender certos pedidos. E esse é o pior de tudo. É pior de tudo. Trabalhar essa parte aí. Por isso essa decisão de ficar lá na granja, fechado lá, treinando. E é isso que nós temos um jornalista de muita qualidade, com 3 ou 4 Copas do Mundo, que é o Rodrigo, que foi importantíssimo nesse meio de campo. Mas a gente tem que ficar num local tranquilo, onde os jogadores possam sair de dentro do quarto, possam caminhar, possam andar, possam receber seus familiares. Nos hotéis não dá. Então, mesmo que a gente tenha uma sala, não vai privar uma pessoa que está do lado de falar com o atleta. Então a granja vai ser ótima, porque a gente vai ter liberdade. Então, se nós quisermos abrir ao público, abrimos. Tá bom, eles vão lá, tem lá 2 horas, 3 horas juntos, tudo bem. Treino da FIFA não, já volto a afirmar que eles não permitem. Mas treinos assim a gente pode fazer, a gente abre. Lá os jogadores recebendo os familiares, tem lá um espaço grande, ficam à vontade, podem caminhar normalmente lá pela granja. É muito mais fácil de passar o tempo do que ficar preso em um hotel. E aí é só videogame, e é só... As redes sociais da vida. Filipão, eu queria te agradecer muito esse bate-papo aqui na TV Estadão. Essa camisa que está do seu lado aí. O pessoal, eu lembrei que eu vim aqui, então trouxe uma camisa aí assinada pelo nosso grupo. Não sei quantos assinaram, mas deve ter uns 22, 23 tem aí, ó. Tá? Não sei quem vai ficar mais satisfeito, né? Se tem alguém que é São Paulino. Tá cheio de São Paulino aqui. Mas isso aqui é a camisa do Lucas. Muito obrigado. A gente agradece o seu bate-papo, a sua presença aqui no Grupo Estado, no Estadão. E te desejo aí sorte nesse um ano aí para a Copa do Mundo. Obrigado. Eu fico feliz, porque sempre que eu tenho vindo ao Estadão, sempre acontece uma coisa boa na minha vida. Então, se puder, quem sabe antes do Mundial eu venho só dar uma passada e tomar um café. Isso. Porque já que sempre acontece uma coisa boa, né? Não posso deixar de fazer uma pergunta de um palmeirense aqui. Obrigado. Colega nosso que disse que quando você volta para o Palmeiras? Ele está ansioso. Pois é. Sabe que eu tenho muita gente na rua que eu passo ou em todos os lugares que eu tenho ido, eu tenho sido muito recebido de uma forma muito agradável por toda a torcida do Palmeiras, como era antigamente, como continua sendo. Essa passagem pelo Palmeiras foi diferente da primeira, mas o carinho que eu tenho, o amor que eu tenho e eles por mim, parece-me que de 100 pessoas,
99 continuam tendo o mesmo relacionamento. Então, não sei, eu tenho torcido, ontem falei com o Paulo Nobre, contratação de um centroavante como o Allan Kardec, né? E que eu acho bom jogador e que vai ajudar o Palmeiras. E a gente tem sempre falado sobre uma coisa e outra, porque o grande sonho que eu desejo mesmo para o Palmeiras nesse ano é a subida para a Série A, que o ano que vem o estádio pronto, o grande passo estará sendo dado neste ano e no ano que vem. E pela amizade que eu tenho, não sei quando eu volto, mas acho que eu volto lá uma vez cada 30 dias ou 60 dias, de vez em quando que eu estou ali, eu ligo para o Gilson pede para a gente passar e encontrar e bater papo. A amizade é boa. E eu sempre disse que em São Paulo, né, fui muito bem recebido pelo Palmeiras e não sei, o dia de amanhã não sei o que vai acontecer. Muito obrigado. Você que participou dessa conversa pelo Twitter do Estadão, do Esporte do Estadão, a gente vai passar as perguntas aqui para o Filipão. Agradecer, Filipão, mais uma vez. Obrigado. Agradecer ao assessor do Filipão, a Cássio Férica, que trouxe o Filipão aqui. Obrigado, até a próxima.